WhatsApp, Facebook, você que segue esse canal, você que é inscrito, seja bem-vindo. Quem não é inscrito, não acredito, você ainda pode inscrever. Acesse aí na marca d'água na tela, você pode assinar, se inscrever, compartilhar e curtir. Meus amigos, a lição desse trimestre está maravilhosa, fazendo amigos para Deus e a alegria de participar da missão. Dessa semana, temos aqui olhando para as pessoas como Jesus olhava. E hoje, segunda-feira, 13 de julho, temos aí uma lição de aceitação. E começamos aqui, meus amigos, é um tema milenar. Por quê? Ao exemplificar para os discípulos o que significava enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva, Jesus ensinou como ver as pessoas pelos olhos do céu. E aqui a gente entra... E aí, por exemplo, meus amigos, muitas vezes Jesus surpreendia os discípulos e as pessoas pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade, especialmente em sua interação com a mulher samaritana, né? E falando um pouco dos samaritanos ali, na arqueologia, nós temos uma referência ali onde retrata o tempo que os samaritanos ali se separaram do povo de Deus, né? Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17, fala que eles eram descendentes dos mesopotâmios e foram estabelecidos pela norte de Israel, pelo rei da Síria. E inclusive, com o exílio, no ano 722 a.C., eles se reuniam em adoração a Yahvé com práticas idólatras, né? Eles adoravam a Deus, mas com práticas idólatras. Aí, por exemplo, eles tinham ali uma coisa interessante, que eles adoravam no Monte Gerizim. E já Jerusalém, o povo de Israel adorava em Jerusalém, no templo. Como eles não podiam entrar no templo, por causa daquela rixa lá, eles adoravam no Monte Gerizim. E essa é a problemática da semana, de hoje. Eu quero que você leia toda a passagem de João, capítulo 4, do versículo 3 a 34. Eu vou colocar alguns versos aqui, algumas partes da história, entendeu? E vamos ler algumas partes aqui e comentar. João 4, do versículo 3 a 34, eu vou ler algumas coisas, meus amigos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por voltar na hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E aí, não vou comentar essa parte, né? Aí, você vai ver ali Jesus relutando, dizendo que se conheceres quem pediu a água, pode dar de beber, eu daria água viva. E ela acha que Jesus está falando de água. Jesus fala que ele daria uma água que ela nunca mais teria sede. Jesus estava falando do Espírito Santo, estava falando da água viva, estava falando da vida eterna, né? E aqui em diante, meus amigos, tem aqui, ó. E afirmou, 13, quem beber da água que você está pegando aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der, dele uma fonte a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. 16, disse Jesus, vai chamar teu marido e vem cá. Ao lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. O Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam no Monte Gerizim, né? E vocês dizem que é Jerusalém, né? Aí Jesus fala o seguinte, que no versículo 22, vós adorarais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura como adoradores. Meus amigos, esse verso aqui, você tem que ler, reler, ele é muito importante para você entender o contexto. Eu separei ali, eu pulei alguns versos, você percebeu aí, mas não fugi do contexto e li como está escrito. Meus amigos, você vai ver nessa passagem
alguns detalhes. Primeiro, ela foi buscar água, que horas? Meio-dia. Naquele tempo as pessoas buscavam água, as mulheres buscavam água nas primeiras horas da manhã. Ela foi meio-dia. Segundo, ela foi meio-dia porque meio-dia ninguém ia buscar água no poço. Era um sol quente. Ela não tinha um casamento estável. A vida matrimonial dela estava, né? E aí há outra coisa interessante, que naquele tempo as mulheres iam de manhã e começavam a contar, falar, né? E possivelmente devem falar dela, da vida errada que ela tinha, né? E aí outra coisa interessante que você vê ali, o conflito teológico de adoração. Jesus não entrou nesse conflito. Ela falou, a gente adora Jerusalém, vocês falam que é isso e aquilo. E Jesus não entrou no debate, ele apenas falou que os verdadeiros adoradores adoraram em espírito e verdade. O que ele quis dizer para ela? Que ela poderia adorar ele, visto da forma que ela estava naquele momento ali, que a partir daquele dia ela ia abandonar o caminho que errado que ela estava, o Espírito Santo ia fazer uma mudança de dentro para fora do coração dela, ela ia ser transformada, libertada, e ela ia adorar Jesus Cristo verdadeiramente. E naquele momento ela entendeu que Jesus era o Messias, ela saiu correndo, esqueceu até o cântaro de água, foi buscar os seus vizinhos, parentes, pessoas que ela tinha vergonha de falar. Ela foi chamar. Achei o Messias, achei o Messias. E as pessoas se assustaram. E nem pararam de olhar a vida dela e foram correndo. E ouviram Jesus ali com o coração aberto. E quando Jesus estava ali falando com a mulher samaritana, estava ali pregando para aquelas pessoas, chegam os discípulos, cheios de preconceitos. Porém, oferece comida para Jesus. Jesus, vamos comer, almoçar. Jesus falou assim, não, a minha comida já estou comendo, que é fazer a vontade de Deus. O que quer dizer isso? A primeira missão de Jesus era pregar o Evangelho, né? Eu separei alguns comentários aqui, mas achei que dessa forma ficou melhor, né? A eterna lição que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simplesmente esta: aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Meus amigos, que seu dia seja abençoado. Essa segunda-feira, essa semana, vai ser uma bênção na tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Curtam esse canal, se inscrevam e até mais, gente. Tchau, galera. Deus abençoe, que nós possamos olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Um abraço. Tchau, gente.